A criação de um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, para muitos o número 1 literalmente, traz uma receita explosiva na composição deste atleta chamado Jonathan Dwight Jones. Nocautes, polícia, drogas, noites furtivas, problemas conjugais e doping. Tudo isso misturado gerou o monstro do MMA. Aos 23 anos, Jones se tornou o campeão mais novo na história do UFC ao conquistar o cinturão do peso meio pesado contra Mauricio Shogun Rua. Posteriormente, Jones derrotou 5 ex-campeões meio pesados e manteve o maior reinado da história da categoria, fato que lhe rendeu o topo dos lutadores ranking peso por peso do UFC, onde permaneceria até ser destituído do seu cinturão após se envolver em um acidente de trânsito. Fora do octógono, Jones coleciona controvérsias. Foi detido por suspeita de violência doméstica, acidentes de trânsito, além de longo histórico de vício com drogas e álcool. Após 3 anos afastado do esporte, se tornou campeão dos pesos pesados em março deste ano, ao derrotar Ciryl Gane na estreia da categoria. Jones permanece praticamente invicto no MMA. Sua única derrota, entre aspas, foi por desclassificação após nocautear Matt Hamill com um golpe ilegal. Agora, do outro lado, uma história de cinema, digna de um rei sendo coroado após dificuldades inimagináveis. Francis Ngannou tinha 10 anos de idade quando começou a trabalhar nas minas de areia de seu vilarejo em Camarões, para que sua família pudesse ter ao menos o que comer. Abre aspas, eu odiava aquele lugar, odiava as minas de areia, eu odiava tudo, eu odiava a minha vida. Você tinha que ir ao supermercado à noite para tentar achar restos de comida no lixo e às vezes tinha que tomar essa comida dos ratos, fecha aspas. Após 25 anos de vida, Francis concluiu que ele não teria como transformar a sua vida e a da sua família vivendo lá em Camarões e por isso migrou para outros países. Sua experiência de vida foi marcada por dificuldades, sendo a sua primeira parada na Nigéria, onde foi recorrentemente humilhado e saqueado pelos guardas locais. No entanto, o objetivo era de chegar na Argélia, e para entrar de forma ilegal nesse país, ele teria que passar nada mais e nada menos pelo deserto do Saara. E após atravessá-lo, ele estava tão desidratado que teve que beber da primeira água que viu, que estava podre e com animais mortos dentro. Abre aspas. Talvez eu morra se beber essa água, mas se eu não bebê-la, vou morrer do mesmo jeito. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. A gente passando um pouquinho da história que vocês viram agora, nos deixa mais próximos, nos deixa mais cientes do peso que a gente tem quando se fala em Jon Jones versus Francis Ngannou, que é um combate que já era para ter acontecido e que agora, por algum motivo ou outro, pode estar mais próximo de acontecer, e eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo. Então deixa muito o seu like, inscreva-se, ative o sininho na opção todos para não perder nosso conteúdo diário. Bora conversar sobre Francis Ngannou, Jon Jones no boxe. Bom, primeiramente, o que a gente tem que colocar sobre todos os acontecidos dos últimos tempos? No paralelo, a gente sabe que o Jon Jones poderia a qualquer momento ser convidado para lutar boxe, mas pelo fato dele ter aceitado renovar o contrato dele para fazer aí mais umas lutas, já sendo campeão dos pesos pesados, que é uma façanha que muitos acreditavam que não iria acontecer pelo fato da lacuna de uns 3 anos que o Jon Jones teve, Ciryl Gane ser um lutador completamente diferente do que a categoria dos pesados já tinha visto até o presente momento, até podendo vencer Francis Ngannou. As coisas não aconteceram como era previsto, porque muitos diziam que a trocação do Ciryl Gane seria melhor do que a do Jon Jones e muito melhor do que a do Francis Ngannou. Mas nós vimos uma evolução como lutador de MMA do Francis, que hoje demonstrou também ser muito bom no boxe, mas o que todo mundo acreditava que era impossível seria isso que vocês estão vendo. Francis Ngannou trabalhar o chão, trabalhar o MMA, ser quedado, se levantar, se movimentar e ter uma certa evolução a ponto de surpreender
os espectadores com o que eles viam dessa fera braba aí que está na imagem de vocês. No paralelo, ele, além de ter o cinturão, virou o foco do Jon Jones, e Jon Jones virou o foco de Francis Ngannou. Eles fizeram, sem querer, uma rivalidade natural, eles geraram para o público uma rivalidade natural. Houveram percalços no meio do caminho, como por exemplo uma lesão do Francis Ngannou. O tempo que o Jon Jones demorou para, segundo ele, criar o físico necessário para bater de frente com os pesos pesados. Isso mostrou um certo respeito, mas também inteligência do Jon Jones para com os próximos lutadores que ele fosse enfrentar. A gente sabe que nos meio pesados ele literalmente exterminou todos, mas muito se falava da qualidade técnica tanto do Gunn quanto do Francis Ngannou, e principalmente aí os atributos físicos que poderiam diminuir as chances de Jon Jones sair vitorioso aí de possíveis combates. Nada disso se tornou uma verdade absoluta depois do momento que Jon Jones pisou no octógono. Ao mesmo tempo, Francis não renovou o contrato dele com o UFC, deixando a estrela do Jones brilhar, mas não com os mesmos... não com o mesmo brilho, sinceramente. Se ele tivesse realmente vencido aí o Francis Ngannou, Jones já poderia ter se aposentado sem nenhum problema no horizonte. E esse problema se chama assim Francis Ngannou. Muitas pessoas não deixariam o Jones ser chamado de melhor de todos os tempos porque ele não enfrentou o cara mais temido. A gente sabe que no boxe, Francis Ngannou consegue batalhar contra o melhor do boxe. A gente sabe que nos pesos pesados do UFC, Francis Ngannou é o melhor. A gente sabe que Jon Jones nos meio pesados ele é o melhor. Mas para se tornar o melhor no MMA dentro dos pesados, ele precisa enfrentar Francis Ngannou. Isso vai acontecer com uma volta de Francis Ngannou para o UFC apenas por uma luta multimilionária contra Jon Jones? Eu acho que isso não vai acontecer. O dinheiro motiva, o dinheiro move e as coisas são como são. A mídia, o espetáculo, a criação de um lutador, o UFC faz muito bem. Mas quem paga é o boxe. E por essas e outras, lutadores que são muito bons no MMA se motivarem a treinar apenas uma modalidade, como Francis fez nos últimos meses, mostrar essa evolução. Jon Jones parando com todos os treinos, se dedicando apenas às mãos, entrando no boxe, com um pay-per-view que poderia pagar 50% para o lutador, 50% para casa, 50% para a empresa. No UFC se fala em migalhas, 5%, 7%, menos até, em cada fatia de uma venda de pay-per-view. Por isso que Jon Jones versus Francis Ngannou na modalidade da nobre arte do boxe é o que eu vejo, o que eu vislumbro num futuro próximo. Guarde este vídeo e lembre-se quando essa luta acontecer.